O Jamerson, ele ficou famoso lá em Rússia da noite pro dia, né? E tá até no aeroporto já te reconheceram. 2,5 milhões de acessos em todo o Brasil pela internet. 2,5 milhões de acessos. Muito bem. E você já lembra de todos os bichos? Lembro. Vamos ver se você lembra de todos os bichos. Vem mais pra frente aqui, que os bichos vão entrando aqui atrás. Vai lá. Vamos ver. Atenção, maestro! Atenção! Não é com vocês ou é lá em cima? É lá em cima? Vai! Lá em casa tinha um vidro, lá em casa tinha um vidro, piu, 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 piu. Lá em casa tinha uma galinha, lá em casa tinha uma galinha, e a galinha falava piu, 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 piu. Lá em casa tinha um galo, lá em casa tinha um galo, e o galo falava e a galinha falava piu, 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 piu. Lá em casa tinha um peru, lá em casa tinha um peru, e o peru gulu gulu, e o galo corococó, e a galinha có, e o pitiu piu, e o pitiu piu, e o pitiu piu. Lá em casa tinha um capote, lá em casa tinha um capote, e o capote toca aqui o peru gulu gulu, e o galo corococó, e a galinha có, e o pitiu piu, e o pitiu piu, e o pitiu piu, e o pitiu piu. Lá em casa tinha um gato, lá em casa tinha um gato, e o gato miau, e o capote toca aqui o peru gulu gulu, e o galo corococó, e a galinha có, e o pitiu piu, e o pitiu piu, e o pitiu piu. Lá em casa tinha um cachorro, lá em casa tinha um cachorro, e o cachorro au au, o gato miau, e o capote toca aqui o peru gulu gulu, e o galo corococó, e a galinha có, e o pitiu piu, e o pitiu piu, e o pitiu piu, e o pitiu piu. Lá em casa tinha uma cabra, lá em casa tinha uma cabra, e a cabra miau, e o cachorro au au, o gato miau, e o capote toca aqui o peru gulu gulu, e o galo corococó, e a galinha có, e o pitiu piu, e o pitiu piu, e o pitiu piu. Lá em casa tinha um bode, lá em casa tinha um bode, e o bode veio, a cabra veio, o cachorro au au, o gato miau, e o capote toca aqui o peru gulu gulu, e o galo corococó, e a galinha có, e o pitiu piu, e o pitiu piu, e o pitiu piu, e o pitiu piu. Lá em casa tinha uma vaca, lá em casa tinha uma vaca, e a vaca morre, o bode vê, a cabra meio, o cachorro au au, o gato miau, e o capote toca aqui o peru gulu gulu, e o galo corococó, e a galinha có, e o pitiu piu, e o pitiu piu, e o pitiu piu. Lá em casa tinha um boi, lá em casa tinha um boi, e o boi a vaca morre, o bode vê, a cabra meio, o cachorro au au, o gato miau, e o capote toca aqui o peru gulu gulu, e o galo corococó, e a galinha có, e o pitiu piu, e o pitiu piu, e o pitiu piu, e o pitiu piu. Lá em casa tinha uma moça, lá em casa tinha uma moça, e a moça morre, o boi a vaca morre, o bode vê, a cabra meio, o cachorro au au, o gato miau, e o capote toca aqui o peru gulu gulu, e o galo corococó, e a galinha có, e o pitiu piu, e o pitiu piu, e o pitiu piu. Lá em casa tinha um viado, lá em casa tinha um viado, O viado, meu Deus! o boi, a vaca morre, o bode Mas é o Murilo! o gato miau, e o É o Murilo! e o galo corococó, e a galinha có, e o pitiu piu, e o pitiu piu, e o pitiu piu, e o pitiu piu. Mas esse menino é doido! Tô bem! Ai, ai, ai. No programa do Atinho. Esse, vamos apresentar. Esse é o Pintinho. Esse é o... Vem cá, Pintinho. Vem cá, Pintinho. Vem cá, pô. Vem cá. Você é o Pintinho. Esse daqui é o quê? Você é o bode. Primeiro é o Pintinho. Pintinho, a galinha. Depois a galinha. Você é a galinha. Você é a galinha. Vem cá. Depois qual o bicho que é? Hã? Depois o galo. O galo, o galo, o galo. O galo é você. O Depois peru. ninguém- O Hã? peru. Peru. Você é o peru. Peru. Capote. Você... O Hã? capote, agora o capote. O que é? O capote. É a galinha da Galinha da Angola? Angola, isso, Galinha da galinha da Angola, você é o Angola. capote, tá? Olha lá, o que tem mais? O gato. O gato. O gato, vem cá. O gato é você, gato, com cara de viado. Ai, e daí? O cachorro. Cachorro. O cachorro. O quê? O fone, o gato. Aonde? Qual que é? Onde é? O gato é onde? Vai lá, gato, porra. Vai lá. Vai lá. É o gato. Vai lá. E quem mais? A cabra. A cabra, cadê a cabra? Cadê a Lucimara? A cabra Lucimara. É. O bode. Bode.
O bode é lá? Vai lá, bode, é lá perto da cabra. Bode é o capeta. Depois é o quê? É, Vem a pra cá. vaca. A vaca? A A vaca vaca é ali, lá, ó. a vaca, lá, a vaca. A vaca, depois é o quê? O boi. O boi, quem é o boi? Ali, ó. Maguito, é. Depois chifre a de- moça. A moça. A moça, cadê a moça A lá? moça A moça ali, tá ó. lá. E Vem pra cá, vem depois o pra cá um viado. pouquinho. Depois Hã? o viado. Depois é o viado. É o viado. Viado. O Murilo Brasil. Que é isso? Tô passada. Pelo amor de Deus. Olha, vamos ver. Não, como é que o auditório vai conseguir fazer? Não tem jeito de fazer. Começa de novo. Roda lá de novo, lá no comecinho. Vai lá. De novo. Lá em casa tinha um pinto, lá em casa tinha um pinto, e o pintinho piu, 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 e o pintinho piu. Lá em casa tinha uma galinha, lá em casa tinha uma galinha, e a galinha igual, e o pintinho piu, e o pintinho piu, e o pintinho piu, e o pintinho piu, e o pintinho piu. Aqui do lado dele, vai. Tinha um galo, E o galo? tinha um galo, e o galo corava, e a galinha igual, e o pintinho piu, e o pintinho piu, e o pintinho piu, e o pintinho piu. Lá em casa tinha um peru, lá em casa tinha um peru, e o peru gulu gulu, e o galo corava, e a galinha igual, e o pintinho piu, e o pintinho piu, e o pintinho piu. Lá em casa tinha um capote, lá em casa tinha um capote, e o capote toca aqui, o peru gulu gulu, e o galo corava, e a galinha igual, e o pintinho piu, e o pintinho piu, e o pintinho piu, e o pintinho piu. Lá em casa tinha um gato, lá em casa tinha um gato, e o gato miau, e o capote toca aqui, o peru gulu gulu, e o galo corava, e a galinha igual, e o pintinho piu, e o pintinho piu, e o pintinho piu. Lá em casa tinha um cachorro, lá em casa tinha um cachorro, e o cachorro au au, o gato miau, e o capote toca aqui, o peru gulu gulu, e o galo corava, e a galinha igual, e o pintinho piu, e o pintinho piu, e o pintinho piu, e o pintinho piu. Lá em casa tinha uma cabra, lá em casa tinha A cabra, a cabra. também o cachorro au au, o gato miau, e o capote toca aqui, o peru gulu gulu, e o galo corava, e a galinha igual, e o pintinho piu, e o pintinho piu, e o pintinho piu. Lá em casa tinha um bode, lá em casa tinha um bode, e o bode pé, a cabra também, o cachorro au au, o gato miau, e o capote toca aqui, o peru gulu gulu, e o galo corava, e a galinha igual, e o pintinho piu, e o pintinho piu, e o Circo dos Horrores, Brasil. Lá em casa tinha uma vaca, lá em casa tinha uma vaca, e a vaca não, o bode pé, a cabra também, o cachorro au au, o gato miau, e o capote toca aqui, o peru gulu gulu, e o galo corava, e a galinha igual, e o pintinho piu, e o pintinho piu, e o pintinho piu. Lá em casa tinha um boi, lá em casa tinha um boi, e o boi a vaca não, o bode pé, a cabra também, o cachorro au au, o gato miau, e o capote toca aqui, o peru gulu gulu, e o galo corava, e a galinha igual, e o pintinho piu, e o pintinho piu, e o pintinho piu, e o pintinho piu. Lá em casa tinha uma moça, lá em casa tinha uma moça, e a moça ó, o boi a vaca mó, o bode pé, a cabra meio, o cachorro au au, o gato miau, e o capote toca aqui, o peru gulu gulu, e o galo corava, e a galinha Ratinho igual, ao vivo, e o Brasil. pintinho piu, e o pintinho piu. Lá em casa tinha um viado, lá em casa tinha um viado, e o viado ai ai, a moça ó, o boi a vaca mó, o bode vem, a cabra meio, o cachorro au au, o gato miau, e o capote toca aqui, o peru gulu gulu, e o galo corava, e a galinha igual, e o pintinho piu, e o pintinho piu, e o pintinho piu, e o pintinho piu. Jamerson, será que você vai fazer sucesso? É uma música que vai fazer sucesso. Eu só acho, cadê o pai dele? Cadê o pai do Jamerson? Ele, daqui a pouco você fala, não vai falar agora, só um pouquinho. Olha, deixa eu falar, você tem que gravar esse CD, rapaz. Urgente, tem que gravar na voz dele. Ficou muito bom na voz dele, tem que gravar urgente, antes que nego toma. Sem a música? Vai lá, agora, vai, vamos ver, vai lá. Gente, Faz com a ó. banda aqui, ó. Vai lá. Vou começar. Pode falar. Só um apoio pra gente gravar esse CD dele. Ah. Entendeu? Falta recurso? Pronto, Mas ajuda esse aí. tipo de recurso a gente arruma também. Ele Pronto, vai vender valeu. muito. Vamos lá. Vai lá, canta. Vou começar pelo viado. Começa pelo viado? Começa pelo viado, Ele vai tá? começar ao contrário, vai começar pelo viado. Ei, Ré menor. Ré menor. Lá em vamos casa aí. tinha um viado.
Lá em casa tinha o viado. E o viado, ai, ai, a moça, o boi mu, a vaca mu, o bode pé e a cabra mé, e o cachorro au au, o gato miau e o capote, solta aqui o peru gulu gulu, e o galo corocotó e a galinha tó, e o pitinho piu, e o pitinho piu, e o pitinho piu, e o pitinho piu. Beleza, Brasil! Tá bom demais. Ó, você é um craque. Eu espero que você grave esse CD. Eu espero que você seja muito feliz, que você pelo menos é um menino muito inteligente. Muito inteligente. Pode falar. Pode falar. Ah, gente, eu queria pedir obrigado aí pelos acessos aí, pelos internautas. E queria mandar um alô pra minha terra natal, Jaguaruana. E atualmente moro em Russas. E queria parabenizar minha avó, Gracinha, que tá completando hoje 60 anos. Artista. Fica aí, não vai não. Cadê? Me dá o microfone aqui. Pra toda a minha família, tá, gente? Valeu. Beijo, querido. Você sabe fazer? Então canta, vamos ver o que você sabe Minha avó cantar. Carmelita e meu avô Zaleiro. Vai, põe música. O maestro toca, vai ver. Maestro, Ré menor. Já vai lá. Ai, peraí, esqueci a música. Tá vendo? Lá em casa tinha um pintinho. Lá em casa tinha um pintinho. E o pintinho piu, 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 e o pintinho piu. Lá em casa tinha uma galinha. Lá em casa tinha uma galinha. E a galinha có, e o pintinho piu, e o pintinho piu, e o pintinho piu, e o pintinho piu, e o pintinho piu. Lá em casa tinha um galo. Lá em casa tinha um galo. E o galo corococó, e a galinha có, e o pintinho piu, e o pintinho piu, e o pintinho piu, e o pintinho piu. Lá em casa tinha um peru. Lá em casa tinha um peru. E o peru glu glu, e o galo corococó, e a galinha có, e o pintinho piu, e o pintinho piu, e o pintinho piu. Lá em casa tinha um capote. Lá em casa tinha um capote. E o capote, o peru glu glu, e o galo corococó, e a galinha có, e o pintinho piu, e o pintinho piu. Zezinho, paga 100 pra ela que ela é boa. Paga 100 pra mim que tem que aguentar. Agora, Elias, temos que gravar urgente essa música pra começar a tocar em rádio, hein? 2 milhões de acessos na internet não é brincadeira, não. E de uma coisa saudável, uma coisa... Porque você conseguir 2 milhões de acessos numa coisa absurda, até é fácil conseguir, mas uma coisa saudável, igual o seu filho cantou, uma brincadeirinha que a gente já conhece há muitos anos. Eu já conheço a brincadeira, mas eu conto de outro jeito. Mas ele fez tão bem feito, nós estamos em segundo lugar no Ibope, eu queria ser... Vem cá,